porque o Neymar fez uma carta para o Tite, tá? E aí sim eu achei exagerado, porque eu até acho que quando você tem aí um jogador falando do sofrimento, né? Eu até falei por telefone com alguns deles, e realmente os caras estão sofrendo pra caramba, é compreensível, porque os caras estavam, né, otimistas, esperançosos do título, e realmente eles estão arrasados, tá? Alguns dos jogadores estão realmente, como o Mauro falou, estão muito mal. Alguns deles falam, né, repetem o tempo inteiro, pô, eram só 4 minutos, não dá para acreditar, faltavam 4 minutos. Então, isso eu até acho razoavelmente compreensível, né? Os jogadores estarem arrasados do jeito que estão. Agora, a carta do Neymar para o Tite é que eu acho que é um exagero diante do trabalho que o Tite fez. Entendeu? Porque o Neymar fala, antes de nos... Cartinha aberta ao Tite. Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra. E posso te falar, eu te achava muito chato, porque você montava um time para me marcar, fazia de tudo para ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado, né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10. Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom. Mas como pessoa, você é muito melhor. Você me conheceu e sabe quem eu sou. Isso é o que importa para mim. Venho aqui abertamente te agradecer por tudo. Todos os ensinamentos que o Senhor nos deu. E foram tantos. Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei. Sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos, mas também momentos que nos machucaram muito. E esse último vai nos machucar por muito tempo. Você merecia ser coroado com essa Copa. Todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão para tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu tudo. Obrigado, professor Tite, por todo o aprendizado. E se tem uma frase que jamais esquecerei, é mentalmente forte. E teremos que ser muito nesse momento. Então, eu acho uma carta bem exagerada do Neymar. Porque realmente eu não acho que o Tite mereceu uma Copa, porque ele não fez um trabalho brilhante na seleção brasileira. Longe disso. Eu não acho que a seleção brasileira foi mentalmente forte, como ele finaliza a carta aberta. Pelo contrário, eu achei a seleção brasileira mentalmente fraca, mais uma vez, porque diante de um adversário mais fraco, não soube se impor, até por toda essa situação depois do jogo, como o Mauro César falou, também não mostra um emocionalmente forte. Eu acho um exagero e também uma necessidade de defender o Tite diante das críticas que ele vem recebendo. Mas me desculpa, o Tite merece as críticas. Tem que aceitar as críticas. Ele é técnico da seleção brasileira. Ele foi técnico da seleção brasileira por 6 anos. E ele não fez um bom papel como ele deveria. Eu até discordo do Bruninho quando ele fala da Copa da Rússia, que não foi uma má Copa. Eu achei horrível a Copa da Rússia. Lembrando que empatou com a Suíça, ganhou da Costa Rica por 2-0, mas quando a gente fala que ganhou por 2-0, as pessoas falam, uma vitória convincente. 2 gols nos acréscimos. Foi um jogo horroroso contra a Costa Rica, estava 0-0 até 45 do segundo tempo. A torcida estava desesperada lá na Rússia, eu estava na arquibancada, mais um empate contra Costa Rica. E aí o Brasil arrancou 2 gols ali nos acréscimos. Aí depois ganhou da Sérvia, ganhou razoavelmente do México e perdeu para a Bélgica. Eu acho que o Tite merece ser muito criticado e eu acho que o Neymar deveria falar até mais por ele, porque realmente poderia ter entregado um pouco mais, poderia. Fez o gol decisivo ali, poderia ali emplacar uma sequência positiva para essa reta final. Agora, eu acho meio desnecessário essa obrigação de defender o Tite, né, de fazer uma postagem. O cara é treinador da seleção brasileira, foi mal, tem que ser criticado, foi mal, tem que ser questionado, e não é um coitadinho por isso. É o técnico da seleção brasileira, é o que a gente fala sempre. Se ele é técnico da seleção, se ele é técnico de um grande clube, se ele ganha bem para isso, ele tem que estar preparado para ser questionado. E se ele teve 2 Copas do Mundo, que é uma raridade para algum treinador, e não aproveitou nenhuma das 2, com um bom elenco nessa, até mais do que na outra, é bom a gente dizer, eu até entendo, né? Eu acho que foi o Bruno, o Zé Manuel, falando dos laterais. Agora, de resto,
a gente tem 3 dos melhores goleiros do mundo, sendo que o Alisson, na minha opinião, não mostrou para que veio para a Copa do Mundo. Eu acho, posso estar exagerado, acho que dava para pegar a finalização do Petkovic. Desviou, mas não foi no cantinho. Eu acho que ele poderia ter reflexo para pegar aquela bola. Nos pênaltis, também não mostrou para que veio. Aí também não dá para questionar um goleiro pelos pênaltis. Mas quando ele teve que trabalhar, ele não trabalhou. Em momento nenhum o Alisson trabalhou nessa Copa do Mundo. Mas temos aí Alisson, Ederson e o Everton. 3 goleiraços. A dupla de zaga jogou muito nessa Copa do Mundo. A gente chegou a desconfiar do Thiago Silva, que estaria com idade, mas os 2 foram muito bem na Copa do Mundo. Casimiro, mais uma vez para mim, jogou muita bola, apesar de estar entre os 7 jogadores na frente da linha do meio de campo, no momento traumático do gol da Croácia. Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison no auge. Eu acho que nessa vez ele tinha muito material humano e poderia jogar muito melhor do que jogou. E acho essa carta do Neymar desnecessária. Eu acho que ele poderia falar por ele, mas também ficar comprando barulho de treinador, eu acho que reforça um lado coitadinho que o Tite não tem que ter nesse momento. Ele teve as chances que ele precisava ter e não aproveitou. Como treinador da seleção brasileira, tem que ser questionado, errou. E aí eu acho que o Neymar exagerou muito, porque realmente o Tite não mereceu ganhar essa Copa do Mundo, o Tite não fez um time mentalmente forte e o Tite ainda, no último momento, como o Neymar falou ali, como pessoa, abandonou os jogadores chorando dentro de campo e desceu para o vestiário. Então, todas as críticas que o Tite recebeu, na minha opinião, ele mereceu. E acho que o Neymar falou algumas inverdades nessa carta, mas ele tem todo o direito de se pronunciar sobre o técnico da seleção brasileira. E aí, Fábio Piperno, José Manuel de Barros, vocês concordam com o pilhado? O Neymar exagerou nessa carta aberta ao Tite? O Neymar é o grande craque mais fútil da história do futebol brasileiro. Jamais a seleção brasileira teve um grande craque em todos os tempos, desde que ela disputa a Copa do Mundo, tão banal e fútil como ele. Então, o Neymar até hoje fez 13 jogos em Copa do Mundo. Por acaso o Neymar já fez um jogo do nível, por exemplo, daquele do Rivaldo contra a Dinamarca em 98? Nunca. Ou de alguns que o Rivaldo fez em 2002? Estou pegando o Rivaldo, porque o Rivaldo também, né, andou jogando de 10 e tal. E o Rivaldo é um craque, foi um super craque, muito pouco midiático. Em defesa do Neymar, aliás, a gente tem sempre que reconhecer que nesse jogo contra a Croácia ele fez um golaço, a grande obra dele em 13 jogos de Copa do Mundo. Porque se o Neymar não tivesse esse jogo contra a Croácia nas Copas do Mundo, a gente teria muito pouco para falar da atuação dele em 3 mundiais. Então, o Neymar, para mim, ele era assim um pouco... ele tinha dívida de gratidão com o Tite, sim. Porque esse ciclo do Tite, ele está umbilicalmente ligado ao Neymar. Neymar foi, né, o grande jogador, né, o craque dessa era Tite. E, aliás, você citou, Nilson, a seleção de 2002. A seleção de 2002 tinha no time titular 3 jogadores que se tornaram os melhores do mundo. Os 2 Ronaldo e o Rivaldo, e mais um no banco, o Kaká. Essa de agora não tem nenhum. Então essa já é uma grande diferença. Brutal. A super safra já não é, né, tão super assim como foi antigamente. Bom, mas aí eu divido o trabalho do Tite em 3 partes. A primeira, de 2016 a 2018, ele realmente recupera não só o prestígio, mas, né, a própria autoestima da seleção brasileira, que vivia uma situação muito complicada naquelas eliminatórias, graças ao criminoso trabalho que foi manter o Dunga à frente da seleção. Então, aquilo era motivo para varrer todo mundo que participou daquela direção da CBF e proibir esses caras de voltarem para a CBF em qualquer momento. Porque o Dunga já havia tido a chance de um ciclo inteiro, não tinha a menor experiência em clubes, só dirigiu, depois que saiu da seleção, rapidamente o Internacional e foi um fracasso, mas graças a esse fracasso ele volta para a seleção brasileira. Isso foi um pecado que fizeram com a seleção brasileira. Assim como, né, deram, enfim, uma segunda chance depois ao Filipão em um momento em que já não era mais o caso, logo depois de ele ter praticamente rebaixado o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2012. Mas aí então o Tite recupera a autoestima da seleção brasileira, fez um belo trabalho até aquela Copa
E na Copa do Mundo eu acho que ele foi muito mal. Né? O Brasil realmente oscilou, o Brasil jogou mal contra a Suíça, o Brasil fez esse jogo complicado que o Pilhardo lembrou contra a Costa Rica, era um jogo mais ou menos igual contra a Bélgica, o Brasil toma 2 gols, depois tem que recuperar e tal, mas também o Brasil acabou sendo surpreendido, coisa que não pode acontecer com a seleção brasileira. Aí o Brasil entra em depressão total e não faz nada de relevante, nada de muito bom, até perder a final da Copa América de 21. E aí algo que o Bruno lembra sempre, aquilo é um ponto de virada para uma seleção que muda e vem talvez o grande momento do Tite. A seleção passou a jogar bem até o começo dessa Copa do Mundo, quando, de novo, a seleção falhou. E falha porque ocorre algo que às vezes passa desapercebido aqui. O Brasil, muito se fala da falta de intercâmbio com as seleções europeias, falta de jogos, e eu sempre repito o seguinte, o problema não é com o jogador joga com esses caras e treina com esses caras todo dia, e joga 2 vezes por semana contra esses caras que estão agora na Copa do Mundo. O problema da falta de intercâmbio é para a comissão técnica, essa não trabalha lá. E essa se dá o luxo, por exemplo, de ser surpreendida num primeiro tempo contra a Croácia. Isso não pode acontecer. Isso é problema de falta de informação, falta de conhecimento de um técnico que talvez não esteja tão antenado com o que ocorre lá fora e principalmente com a sua ociosa comissão técnica. Porque se o treinador tem algumas preocupações a mais, ele tem que ter assessoria para pelo menos estar de olho nesse tipo de coisa. E pelo jeito não tem, porque me parece que é uma comissão técnica excessivamente provinciana. Então é por isso que eu defendo, já há muito tempo, desde 14, que venha alguém de fora. E não é um estrangeiro que esteja aqui, é um estrangeiro que venha de lá. A França, por exemplo, pensou em contratar o Zidane, e agora não vai mais. Ora, que se fale com ele, que se fale com alguém desse tamanho, porque é fundamental alguém que conheça melhor o que esteja acontecendo lá, para não chegar num jogo contra a Croácia. E veja, o Brasil finalizou 11 vezes e a Croácia só uma. A seleção brasileira poderia ter vencido esse jogo. Acabou perdendo aí por circunstância. E eu nem culpo tanto o resultado, mas o fato de ter sido surpreendida no primeiro tempo do jogo. Isso não pode acontecer. Isso é um selo de falta de qualidade. Isso é realmente mostrar que o trabalho foi insuficiente. E eu não vou engolir 2 coisas. A substituição do Vinícius Júnior e não ter entendido até agora e não ter informação para saber o que o Daniel Alves, de fato, foi fazer nessa Copa do Mundo. Então foi, nesse sentido, a seleção da camaradagem, a seleção da brodagem. E uma última coisa que eu esqueci, que ia falar no começo sobre o Neymar. O Neymar tem que ser grato ao Tite, sim, até por um erro que o Tite comete na Copa de 18. Quando o Juan Carlos Osório faz críticas ao Neymar, após aquele Brasil e México, e um repórter fez uma pergunta sobre isso para o Neymar, o Tite vai lá e blinda. Não, isso aqui ele não vai responder. Então, o Brasil não pode ficar refém do seu melhor jogador em momento algum. O técnico da seleção brasileira, ele tem que ser, de fato, o cara que manda. Não pode tratar o jogador como, esse é intocável, esse é uma peça de cristal, ninguém pode mexer com ele. Não é assim que se conduz um grupo de homens. Talvez esse fosse o tratamento que a gente desse a meninos, mas não é o caso, porque a gente está falando de jogador que almejava em algum momento da carreira ser o melhor do mundo. Bem, o Neymar quer assumir uma liderança que não faz parte do perfil dele. Ele tem liderança técnica, talvez, mas é esse líder porque ele não divulgou só carta para o Tite, né? Ele tem divulgado mensagens que ele tem trocado com outros jogadores da seleção brasileira. Tipo assim, eu sou o porta-voz aqui dos jogadores e querendo passar para todo mundo que lamenta, que poupa o Tite, fazendo elogios ao treinador, que precisa assumir a responsabilidade, chamar para ele mesmo a responsabilidade. Eu sou técnico, eu comandei a seleção, eu sou culpado do fracasso da eliminação do Brasil nessa fase da Copa do Mundo. Não é perfil do Neymar. Eu sei que ele se preocupa muito com essa questão de rede social, mas assim, só um ponto, foi levantada uma dúvida se ele ia continuar jogando pela seleção brasileira. Por tudo isso, me parece que ele estará, pelo menos vai tentar estar na próxima Copa do Mundo com a camisa da seleção, e eu acho que deve,
para que não ocorra com os outros meninos o que ocorreu com ele, né? Com a parada antecipada de Ronaldinho Gaúcho, do Kaká, do Adriano. Ele assumiu responsabilidade que não tinha condição de arcar sobre os ombros dele, carregar a seleção brasileira em 2014, por exemplo, né? Ele não tinha perfil, idade, nada para isso. Então que ele continue para que os jogadores, o Vinícius Júnior, o Antony e outros meninos aí da seleção brasileira, Bruno Guimarães, tenham alguém para chamar a atenção dos adversários ali, que é para que possam ir se acostumando com essa camisa, com essa responsabilidade de vestir a seleção brasileira. Eu acho que o Tite fez um trabalho dentro, por ser um treinador brasileiro, que era possível ele fazer. Eu não acredito que nenhum treinador brasileiro tenha condição de fazer mais do que ele fez. Na Copa do Mundo anterior, em 2018, eu acho que ele falhou muito e fez meia-culpa e ele mesmo assumiu, né, que ele não mexeu na hora que precisava mexer. Foi um treinador que cometeu muitos erros, muitos dos quais ele não cometeu nessa, mas não conseguiu zerar. Muita coisa nas mudanças ali. Ele até mexeu no time, o time melhorou do primeiro para o segundo tempo. E se você procurar, toda vez que uma seleção é eliminada, você vai encontrar muitos erros. Mas eu repito, durante o jogo o Brasil tinha condição de passar pela Croácia. Criou jogadas. Aliás, o Brasil talvez tenha sido a seleção que mais criou oportunidades de gol. Qual foi o grande pecado e a grande falha? Não colocar essa bola na rede. Não fazer os gols que precisava. Quantas vezes o jogador chegou na cara do goleiro e não matou o jogo? Contra a Croácia mesmo. É culpa do treinador? Quando o jogador chega na cara do goleiro e não coloca, não mata o jogo? Não faz o gol? Os gols que o Neymar perdeu e outros jogadores. O Paquetá na cara do goleiro. Assim, ok, o Tite tem que assumir a parte dele de culpa e as tem. Mas assim, será que... aí entro naquilo que o Nilson colocou e eu tenho dito isso também, né? Depois da seleção de 2006, que era uma seleção que poderia e deveria ir mais longe, tinha um treinador muito experiente, campeão do mundo, e tinha jogadores de um outro calibre, né? Tinha feito uma Copa das Confederações. Aliás, eu acho péssimo quando o Brasil vai bem em Copa das Confederações. É prenúncio de fracasso quando chega na hora da Copa do Mundo. Não sei por quê, mas isso sempre acontece com a seleção brasileira da Copa do Brasil, disputada no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Então, aquela seleção tinha jogadores que o Brasil poderia ter ido um pouco mais longe ali, né? Mas foi eliminado pela França. Ok, o Brasil leva, né? Sempre a França é uma pedra no sapato da seleção brasileira. Mas aí a pergunta, né? A safra já é a suficiente? O Brasil ficou de 70 até 94 sem ganhar a Copa do Mundo, saiu lá na Argentina como campeão moral, sem perder nenhum jogo, estava indo muito bem na Copa de 82, né? 82, 86, com Tele Santana de treinador, gente. Né? O Brasil, nesse período aí, tinha jogadores de ótimo nível, né? E ainda assim não foi campeão do mundo, ficou 24 anos na fila. E vamos chegar em 2026 também com 24 anos na fila. Mas de 2006 para cá, a gente sempre repetiu aqui, né? A safra brasileira não é boa. Claro que não. Até porque grandes jogadores interromperam a carreira muito antes da hora, né? E não fizeram essa passagem de bastão para o Neymar. Ou seja, podemos cobrar o Tite, mas precisamos fazer essa pergunta. O Brasil tem mesmo essa safra? Eu acreditei que o Brasil podia ganhar essa Copa do Mundo. Eu acreditei em Rafinha e Antony na direita, em Vinícius no lado esquerdo. Eu acreditei no Richarlison de centroavante. Eu acreditei que o meu campo com o Casemiro, com o Paquetá, com o Neymar, que eles pudessem funcionar. Não sei se para ser campeão do mundo, mas se chegar pelo menos à final, à semifinal, à final de uma Copa do Mundo. Eu me enganei também em relação à seleção brasileira por muitos erros, mas poderia ter passado pela Croácia ali no jogo. Isso acontece em Copa do Mundo. Nós precisamos ver essa questão da safra. É mesmo a safra para ganhar a Copa do Mundo ou a gente se enganou em relação a isso também? E o problema não é só treinador. E aí, Mauro César Pereira, o que falar dessa carta aberta do Neymar? Depois eu quero saber do pilhado, mas e aí, Mauro César, a carta aberta do Neymar depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo? Bom, a gente está com um probleminha no áudio do Mauro César Pereira. Pilhado, a sua opinião sobre essa carta aberta do Neymar, mas o Mauro César está de volta. Mauro César está de volta, então vamos lá com o Mauro César Pereira falando da carta aberta do Neymar depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Mauro César. Bem, Pedro, eles todos estão postando coisas aí na rede social, né? Todo mundo sofrendo, houve até quem comparasse a eliminação, a morte de uma pessoa próxima, que eu acho um exagero.
enfim, eu não sei até que ponto, sabe? Essas coisas são muito para, sei lá, se justificar, rede social. Perdeu, segue. Eu acho que tem que saber lidar com isso de uma forma um pouco mais madura. Eu achei assim, as reações. O Brasil não perdeu a final, gente. Estava tão perto. Não estava perto. Quarta de final, semifinal e final. Se o Brasil passa pela Croácia, teria a Argentina. Passando pela Argentina, provavelmente a França. Perto nada, estava bem longe. Tinha uma longa caminhada para ser campeão. Então não estava perto. Não estava perto. Então, na realidade, o Brasil não jogou futebol para se considerar próximo de um título e o Brasil tinha adversários difíceis pela frente, teria, né, se passasse pela Croácia. Eu acho que essa que é a questão. Então, o que eu vejo é o seguinte, muito pouca autocrítica, muito confete, que todos jogam deles mesmos, dizendo que o trabalho foi ótimo. Não foi, comprovadamente não foi. E aí fica essa coisa para a rede social. É um direito dele de colocar na rede social, desabafar, mas eu acho que é relevante no contexto do que de fato aconteceu. É uma versão dele, né? Como dos outros jogadores também. Aquela coisa, meio que não diria se vitimando, mas sentindo um pouco de pena de si mesmo e tal. Eu acho que, assim, você vai para uma competição como a Copa do Mundo, a chance de perder é maior do que de ganhar. E me chamou muita atenção a maneira como os jogadores ficaram abatidos. Se fosse uma final, até entenderia, mas ainda tinha uma longa caminhada. Parece que eles não estavam minimamente preparados para algo que era possível, que é perder para vice-campeão do mundo, seja nos pênaltis, no tempo normal, na prorrogação, sei lá, e ser eliminado. Um jogo desses, você entra em campo, você tem que saber o seguinte, cara, esse jogo é sério. Se a gente não for bem, a gente vai perder. Então, tem que estar preparado para tudo. Parece que eles não... É como se não existisse na cabeça dos jogadores ou no íntimo desses jogadores a menor possibilidade de uma eliminação até que ela se consumou. Essa é a sensação que dá. Tamanha foi essa comoção, uma coisa que eu não estou vendo nem em outras seleções, sabe assim, da forma como os jogadores ficaram arrasados e se manifestam em rede social. Eu acho, sei lá, parece um pouco até exagerado, sabe? Perdeu, acontece. Segue, tem que realmente seguir, levantar a cabeça, seguir em frente. E para uma Copa do Mundo você tem que entrar sabendo que a chance é maior de perder do que de ganhar. Isso é estatístico, né? Você pega a história das Copas do Mundo, o Brasil perdeu mais Copas do que ganhou. Então você tem que estar preparado para isso. Mas o Brasil não estava perto de nada, tinha uma longa caminhada. Aliás, a parte mais difícil começou contra a Croácia. Porque antes foi a fase de grupos, que você classifica 2, né? E aí era Suíça, Camarões e Sérvia, o Brasil melhor que os 3, obviamente se classificou em primeiro, ainda perdeu um jogo com o time reserva, mas se classificou em primeiro. Depois a Coreia do Sul, mamão com açúcar, né? A vitória foi fácil e foi uma boa atuação e tal, mas sem que o adversário oferecesse qualquer resistência, o adversário mais ingênuo que apareceu aí nesse mata-mata, junto com os Estados Unidos diante da Holanda. E quando veio a Croácia, vice-campeã do mundo, mesmo um time enfraquecido em relação a 2018, aí sim, a coisa começou a engrossar, como de fato engrossou. Então a caminhada estava só começando. Para valer a parte difícil, estava só começando. O Brasil não estava perto de título algum. Tinha aí uma boa trajetória a ser cumprida e não conseguiu porque não mereceu. Porque não jogou bem, porque não soube se impor, não soube entender o jogo e por isso perdeu. E ele também não jogou bem. Ele fez um gol espetacular, mas não fez um bom jogo. Não fez uma boa Copa também. Mesmo nas partidas iniciais, ele foi razoável em relação àquilo que ele pode, em tese, apresentar. Ele é um jogador do qual se espera mais do que isso, não por acaso, porque ele é muito talentoso. Então, eu vejo agora essas coisas de rede social mais como uma espécie de, sei lá, aí tem um jogador que bota foto, olhando familiar bota foto, jogador olhando no vazio ali, parece que o mundo acabou. Calma, não, perdeu, aconteceu. Segue, tem outras competições importantes nos seus clubes, muitos são jovens, terão outras oportunidades de jogar a Copa do Mundo, se continuarem jogando em bom nível e sendo convocados, e vamos seguir em frente, é assim que tem que ser tratado. Acho que tem uma dramaticidade um pouco exagerada para quem ainda tinha muita lenha para queimar, não, muito caminho a percorrer para chegar no objetivo final, que era ser campeão. Bom, eu vou precisar rapidinho, Nilson, já te passo a palavra, que eu tenho que me despedir do Mauro César Pereira. Mauro, para encerrar aqui a sua participação, eu queria que você falasse dessa carta aberta do Neymar ao técnico Tite. Você concorda com o que foi dito aqui, que foi um exagero do Neymar? Gostei muito da definição do Piperno sobre a futilidade. Nada a acrescentar. Boa, muito obrigado, Mauro César Pereira, pela sua participação aqui no Canelada. Amanhã tem mais, amanhã tem bate-pronto a partir do meio-dia. Mas diga lá, Nilson César, sobre Neymar, sobre Tite, e daqui a pouquinho nós temos as mensagens que o José Manuel de Barros citou do Neymar com alguns jogadores da seleção brasileira. Vocês sempre acham que eu tô brincando quando eu falo que ele tá entre os 100 melhores que eu vi jogar. Não é brincadeira, pra mim não é. Me fala um jogo do Neymar igual o Modric.
Vai. Só que o Modric joga na Croácia. Me fala, em Copa do Mundo. Me aponta a importância de um jogo do Neymar, como é o Modric numa Copa do Mundo. O rapaz tem 37 anos de idade e ele é um leão. Ele é um leão. E fica evidenciado o leão que ele é. Então, quer dizer, o Neymar, Copa do Mundo, não jogou nada até hoje. Vamos ser direto, rápido, objetivo, sabe? Parar de querer passar a mão na cabecinha dele. O Tite é um baba-ovo do Neymar. Em 2018, lá eu tive encrenca com o Tite exatamente por isso. Falei, Tite, espera um pouquinho. Você não vai falar para ele pegar a bola e passar para os outros? Porque no primeiro jogo de 2018 na Rússia, ele pegou a bola, pôs embaixo do braço e não dava para ninguém. Ele achava que ele tinha que jogar sozinho e não tinha, os outros 10 não estavam no time. Ah, não, ele está entre os 3 melhores do mundo, não sei o quê. Falei, pô, Tite, para de babar ovo, isso é um baba-ovo. E ele continuou sendo um baba-ovo do Neymar. Então, quando eu falo que o Neymar é um grande jogador, é que aqui a gente tem uma obrigatoriedade de fabricar gênios, né? Eu me lembro quando morreu o Ayrton, queriam que o Rubinho Barrichello fosse o novo Senna. Não é, gente. Não é. O Ayrton era um extra-série. Como nós tivemos grandes extra-séries no futebol do Brasil. Não vou longe, vai. Ronaldo Fenômeno. Um extra-série. O Neymar está longe disso. Você entender isso. Você entender que o Neymar está longe, por exemplo, de um fenômeno como foi o Ronaldo. Sabe? O Ronaldo, sim, chegou numa Copa do Mundo com o joelho arrebentado. Em 2002, chegou na decisão da Copa, foi lá, meteu 2 gols, ganhamos da Alemanha 2-0, numa final inédita de Copa, Brasil e Alemanha, 2 maiores vencedores de Copa do Mundo. Então, esse sim é o tipo do jogador que você fala, não, esse é diferente, sabe? O Rivaldo jogou muito mais que o Neymar nas Copas. 98, o Rivaldo, para mim, foi o melhor jogador da seleção brasileira, e 2002 também. O que o Rivaldo jogou na Copa de 2002 também foi uma barbaridade, só que não tem mídia, nunca foi midiático, nunca se preocupou com isso. E agora, com essa falta de talentos, o que tem de diferente é o Neymar. Mas ele está distante, numa gaveta diferente desses outros jogadores. O que ele fez com o Tite aí, isso é pura cascata, né? É a cascata, né? Porque sabe que estão dando muito pau no Tite, então vamos lá defender o Tite também, o Neymar defendendo. O Tite é uma boa pessoa, o Tite é o melhor treinador do futebol do Brasil, mas ele não foi bem em 2 Copas. Na primeira ele estava apavorado, gente. Quem conviveu ali na Rússia, e eu ia a todas as entrevistas antes do jogo, depois do jogo, eu perguntava, sabe? Eu participava, encostava lá no murinho para falar com ele, porque ele é até mais velho e a gente tem acesso a isso. Né? E a gente percebia um cara apavorado na Copa de 2018. Por quê? Porque aquilo lá era novo para ele. Essa Copa eu esperava mais dele. Ele não é um mau treinador, mas não foi bem nas 2 Copas do Mundo. Ele não foi bem nas 2 Copas. Muita cascata, sabe? Muita gente querendo mostrar que sabe de tudo dos adversários e não sabe nada. Ficou evidente no primeiro adversário, que foi a Croácia. Então é isso.